Pois então, desde 2020, em plena pandemia, quando surgiram as notícias de que o diretor James Mangold iria produzir uma cinebiografia do Bob Dylan, sobre um período específico da vida dele, e que o Timothée Chalamet, o ator de origem francesa, né, tinha sido escolhido para fazer o papel do Dylan, as pessoas passaram a me perguntar com grande intensidade, até com veemência, o que eu achava do filme, como eu achava que o filme iria ser, filme que ainda nem existia. Aí se iniciaram as filmagens, eram para ser rodadas com grande secrecy, assim, né, com grande segredo. Já no primeiro dia vazaram as imagens do Timothée caminhando pelas ruas do Greenwich Village, porque eles fecharam umas ruazinhas ali, as ruas efetivas onde essa história se passou em 1961. Eles evacuaram alguns prédios, mas não puderam tirar todas as pessoas. Então lá de cima teve gente filmando com celular. Então o grande segredo já vazou no primeiro dia. E assim foi indo, né? Pessoas da equipe que mandavam coisas secretas, tal, né? Bochichos na imprensa, né? Pequenos segredos que iam vazando e as pessoas me perguntando: e aí, Eduardo Bueno, o que tu acha disso, né? Mesmo, muito, com intensidade. Depois, o filme estreou dia 27 de dezembro do ano passado, 27 de dezembro de 2024, estreou no Mundo Civilizado, né? Mas no Brasil, a Sony Pictures decidiu que o filme ia estrear 27 de fevereiro, uma quinta-feira de carnaval. Uma decisão, na minha opinião, ridícula e absurda, ainda mais, né? Se bem que também tem um lado divertido, né? Em vez de pular o carnaval, tu vai ver o Bob Dylan no cinema, né? Então tá. Mas assim, foi muito desgastante para os fãs brasileiros do Bob Dylan terem que esperar 2 meses, né? E aí, como o filme, por exemplo, no dia que o filme estreou, eu já recebi um link pirata com o filme na íntegra. Eu me recusei a ver, eu até queria ver, mas a minha mulher disse: não, tu não vai te trair, né? Tu vai deixar para ter uma experiência imersiva no cinema, tu não vai ver numa telinha, né? Tu não vai ver nesse celular horroroso aqui, tu não vai ver no teu péssimo computador, né? Eu sou low-tech, uma das minhas filhas há anos já me chama de low-tech, né? Em oposição a high-tech, porque eu sou mesmo um retardado em questões tecnológicas. E eu, de fato, não vi na íntegra, mas acompanhei os vários trailers, os trechos que surgiam, os comentários, as críticas, e as pessoas sempre me perguntando: o que tu acha? O que tu acha? Quando o filme estreou no Brasil, um pouquinho antes dele estrear, eu recebi o convite para cerca de 10 entrevistas. Estadão, Globo, CNN, CBN, vários podcasts querendo saber a minha abalizada opinião. E eu decidi que eu não ia falar para ninguém, porque é o assunto mais, culturalmente falando, mais sensível, mais profundo da minha vida. Quem me conhece ou acompanha o meu trabalho, e de certa forma a minha obra também, né, a minha obra escrita, sabe que a pedra angular de tudo isso, de todos os livros que eu traduzi, da maioria dos livros que eu editei e de todos os livros que eu escrevi, por trás disso está o impacto que a obra do Bob Dylan teve na minha vida. Vão se completar agora, no dia 8 de março de 2025, vão se completar 50 anos redondos do dia em que a minha vida mudou para sempre, que foi o dia sobre o qual eu já falei várias vezes, até acho que se encontra na internet, o impacto, né, que naquele dia, quando eu botei a agulha num vinil, quando fez tss, né, e aí entraram aplausos, porque era o The Band entrando no palco, e depois os aplausos crescem muito, porque é a entrada do Bob Dylan no palco, e aí soa um riff de guitarra do Robbie Robertson, o guitarrista do The Band, e logo em seguida o Bob Dylan lança sua voz como se fosse um profeta com a garganta repleta de trovões, né, uma voz ríspida, rascante, visceral, intensa e totalmente transformadora para muita gente, especialmente para mim. A música era You Go Your Way, Most Likely You Go Your Way and I'll Go Mine. Do tipo assim, tu vai pelo teu caminho e eu sigo pelo meu.
E naquele dia eu decidi que eu ia virar um rebelde indômito, que eu nunca mais ia me submeter a regras exteriores com as quais eu não concordasse, que eu ia que eu ia ter esse mesmo tipo de voz, nem que fosse no sentido literário dela, que eu não ia me submeter e que eu ia ser indomável. E uma promessa que, de certa forma, eu mantive e que tem um custo alto. Então, por isso, eu não vejo tanto sentido assim ficar compartilhando sentimentos tão profundos e íntimos e uma relação que é tão intensa e que se tornou também uma relação espiritual. Eu sou um falastrão ao natural, eu sou um divulgador de conteúdo, eu sou afim de transmitir muito das minhas ideias e do conhecimento que eu adquiri, e não tem nada que eu tenha adquirido tanto conhecimento, com tanta devoção, com tanta profundidade, com tanta entrega, com tanta intensidade, quanto com a vida e a obra do Bob Dylan. Mais a obra, mas obviamente que a vida do personagem também está ligada a isso. Eu li 84 livros sobre o Bob Dylan, eu tenho mais de 100, pretendo ainda ler os demais. Eu vi 74 shows do Bob Dylan em 3 continentes e é uma entrega que nunca sofreu abalos, nem mesmo quando ele se converteu ao cristianismo evangélico, né? Porque ele virou evangélico, né? Não é cristão, não é católico, é evangélico, estilo Bispo Macedo, assim. E mesmo nesses momentos, assim, essa minha paixão, esse meu fervor nunca se arrefeceu. Então, eventualmente eu compartilho sobre isso, mas eu decidi que eu não ia falar sobre esse filme, a não ser que me pagassem para isso. Embora você não pague aqui no canal Buenas Ideias, na verdade eu sou pago para fazer o canal Buenas Ideias, então aqui, e num podcast que eu mantenho com o Luciano Potter e o Arthur Gubert, que eu não sei se você conhece, se você não conhece, eu te recomendo, te indico, que é o podcast Nós na História, em qualquer tocador de podcast, você pode acessar. E a gente gravou hoje, hoje é sexta-feira, hoje é, não sei se é o 28, né? Hoje é sexta-feira, 28 de fevereiro, né? Último dia de fevereiro, não é ano bissexto, esse ano, último dia de fevereiro de 2024, sexta-feira de carnaval. Eu estou gravando isso para ir ao ar no domingo de carnaval, né? Para melhorar o teu domingo, isso sim. E eu decidi que eu só ia falar sobre o que eu acho do filme nesses lugares que são os meus lugares e que são lugares que eu sou pago para fazer. O podcast Nós na História, que eu acabo de gravar, foi um tanto histérico e descontrolado, porque eu poderia falar sobre cada fotograma do filme, sabe? Sobre cada cena, sobre cada personagem, sobre cada ator ou atriz que representam aqueles personagens concretos, sobre o que é verdade, o que é aliteração, sobre as reverberações de cada uma daquelas cenas, o vínculo entre o real e o, digamos, imaginário. E é isso que eu vou fazer aqui. Porém, todavia, contudo, né, esse é um canal sobre o Brasil. Então, embora eu vá dar breves pinceladas sobre o filme, eu vou me concentrar na relação do Bob Dylan com o Brasil, porque esse canal é sobre a história do Brasil. E o Bob Dylan tem uma relação bem intensa e bem forte com o Brasil. Primeiro que eu vou falar muito pouco, uma coisa que as pessoas há anos me enchem profundamente o saco sobre como tu conheceu o Bob Dylan, qual a tua relação com o Bob Dylan, como foi que você conheceu o Bob Dylan pela primeira vez, né? E aí eu até desenvolvi uma história engraçada para explicar como é que isso se deu, que se baseia numa piada que um ônibus de turistas americanos está fazendo uma excursão turística pelo interior da Inglaterra e passam por um gramado incrível, fantástico, onde tem um jardineiro ali cuidando, só grama. Os ingleses inventaram o jardim que é só grama, né? O cara pede para o ônibus parar, um turista americano, arrogante, prepotente, desce e chega pro jardineiro. Ei, como é que a gente consegue ter uma grama que nem essa? E o cara olha para ele e diz assim, é fácil, planta na lua nova e depois cuida por 200 anos. Então eu estou há 50 anos cultivando
essa minha plantação, esse meu gramado, essa minha horta da relação com o Bob Dylan. Então, eu não vou sair contando, especialmente uma coisa tão intensa e íntima como foi o meu encontro pessoal com ele, que se deu pela primeira vez no dia 17 de janeiro de 1990, em São Paulo, quando ele veio tocar pela primeira vez no Brasil. Ele tocou 19 vezes no Brasil, evidentemente que eu assisti todos esses shows, além de 60, quase 60, 50 e tantos outros shows fora do Brasil. E a maior parte deles nos Estados Unidos, mas não só. E vários deles aqui também, no Uruguai, na Argentina. No Chile não fui, embora ele tenha tocado 2 vezes no Chile, né? Na Europa, em Portugal, em Londres, na França, na Espanha, né? E é uma coisa muito íntima que muito provavelmente algum dia eu me sentirei disposto a escrever. Também as pessoas sabem e me perguntam como é que foi o meu envolvimento numa suposta biografia do Bob Dylan, com a qual eu me envolvi. Também essa é uma história especialmente dura, mas essa, porque não deu certo, teve um grande custo emocional e também profissional para mim, porque era o auge da coleção Terra Brasilis que eu tinha lançado naquela época, que tinha vendido mais de 1 milhão de exemplares, e eu parei a coleção, eu me separei momentaneamente da minha filha amada, que tinha 4 anos, a minha filha mais moça, me separei da mãe dela momentaneamente, me mudei para Los Angeles, onde fiquei 1 mês envolvido num turbilhão de emoções, centrado basicamente na figura do Victor Maymoods, que foi o personal manager e que foi um dos únicos vínculos entre o Bob Dylan e a realidade. O Bob Dylan vive cercado por uma aura de mistério e quase terror. É facílimo ou é impossível chegar até ele. Chegar até ele pode ser assim, só tem um caminho, assim, ó, puf, direto. O mar se abre, que nem para Moisés, e você atravessa dry fit até ele, ou não chega. O mar se abriu para mim, depois de tanta entrega e tanta devoção. Isso teria consequências muito grandes na minha vida, tê-lo conhecido pessoalmente, e o auge dessas consequências se deu com esse convite de me envolver com um projeto biográfico que estaria ligado a ele. Depois desse convite, houve um rompimento, uma separação. O Bob Dylan demitiu esse cara chamado Victor Maymoods, que era muito meu amigo. Eu fiquei do lado do cara e fui outcast, fui afastado de qualquer possibilidade de convívio com o Bob Dylan, que tinha se dado em várias circunstâncias, né? O lugar onde a gente mais conversou, mais tempo ficou junto, foi em Budapeste, no quarto de hotel dele, Buda Penta Hotel, facing the Danúbio, olhando o Danúbio, com o sol nascendo às 6 da manhã. Eu estava no meu quarto, a equipe dele me chamou e disse: o Bob quer falar com você. É sempre amedrontador essa frase. Eu subi, a porta não se abria, finalmente a porta se abriu, eu fiquei sentado com ele numa varanda linda, vendo o Danúbio, que não é azul, conversamos sobre vários assuntos. Esse texto foi publicado no jornal Estado de São Paulo, né, uma das raras entrevistas. Não é rara, porque as pessoas dizem que o Bob Dylan não dá entrevista, ele já deu milhares de entrevistas. Mas eu estou contando essa coisa do Victor, porque enquanto eu estava na casa do Victor Maymoods, em Los Angeles, a gente foi visitado por várias pessoas, dentre eles o Tom Petty. Eu, Eduardo Bueno, é uma pessoa que estava numa casa, bateram na campainha e o Victor disse: abre a porta aí, little feller, como eles me chamavam. Eu me levantei, abri a porta e do lado, no portal, no verdadeiro portal, estava o Tom Petty, né? A gente também visitou o Dennis Hopper, visitou o Flea do Red Hot Chili Peppers, visitou os cineastas Bob Rafelson, Paul Mazursky, visitamos a Annie Lennox, que não estava em casa, do Eurythmics, visitamos o John Phillips, daquela banda Mamas and the Papas, visitamos várias pessoas, amigas dele e tal, papapá, né? E recebemos algumas visitas. E dentre as visitas que a gente recebeu, agora que vai começar o episódio, estava a do Elijah
o Wald, Elijah, é difícil dizer o nome dele, é Eli, né? J-A-D, Elijah Wald, que é o autor de vários livros sobre o blues e o folk, mas o livro no qual o James Mangold se baseia para fazer esse filme, Complete Unknown, que originalmente ia se chamar Going Electric, que é o nome do livro do Elijah Wald, que já havia escrito um livro sobre o Bob Dylan e a Joan Baez no Greenwich Village. Um livro muito bom. Esqueci o nome agora. Não saiu no Brasil. E não saiu no Brasil também, equivocadamente, no meu modo de ver, esse Going Electric. Bob Dylan fazendo a transição do folk para o rock e deixando de ser acústico para virar valvulado, né? Para virar elétrico, né? Que é um momento chave na história do rock, é um momento chave na história cultural dos Estados Unidos, na história cultural do mundo, e que, de certa forma, é o cerne do filme. E o Wald foi na casa do Victor, querendo entrevistá-lo. O Victor estava numa situação difícil, pela demissão dele. Isso só você aqui do canal Buenos 10 está sabendo. Nem no podcast eu contei. E o Victor quis dinheiro. Disse, olha, eu te dou uma entrevista, mas eu quero $10 mil pela entrevista. E aí o Elijah disse, mas ninguém cobrou. Ele disse, e o Victor respondeu, mas ninguém sabe o que eu sei. E não rolou o acordo. Mas eu conheci o cara, careca, assim, tal, universitário, jornalista que nem eu. Mas o cara fez o livro mesmo assim. E o livro serviu de base para o James Mangold fazer esse novelão. Eu vou resumir basicamente, muito rapidamente. O filme tem muitos méritos, o filme é preciso e acurado em muitos momentos, o filme falseia alguns momentos no melhor sentido dessa falsidade. Vou dar 2 exemplos. Por exemplo, o Bob Dylan, supostamente a primeira música dele é A Song to Wood, uma canção para Wood Guthrie, que ele foge de casa em janeiro de 1961 e vai de carona até Nova York, chega em Nova York no dia 24 de janeiro de 1961, que é um dia chave para muitos acontecimentos que viriam depois, é um dia chave para a cultura americana e é um dia chave na minha vida para muitas dessas pessoas que cultuam Bob Dylan, porque é o momento que vai se iniciar toda essa história. Ele chega no Greenwich Village, inclusive é uma das primeiras cenas do filme, e ele se dirige ao Greystone Hospital, onde o Wood Guthrie, o grande ídolo dele, estava internado e iria ficar até o fim da vida, em 1968. Chorea Disease é uma doença tipo mal de Parkinson, uma doença incurável, uma doença horrorosa que fez o Wood Guthrie definhar. E ele se dirige ao hospital, encontra o Wood Guthrie, toca as músicas do Wood Guthrie para ele mesmo, e depois de uma segunda visita toca Song to Wood. No filme, resume tudo isso com ele chegando e o Pete Seeger, o grande, extraordinário Pete Seeger, está presente no quarto, que não era verdade, e ele toca a música para os dois e vão embora de carro, Pete Seeger e Bob Dylan, iniciando uma relação que teria quase que um desfecho, um confronto muito dramático no momento em que o Bob Dylan decide abandonar o folk e a suposta politização. O folk era de esquerda, o folk lutava por uma sociedade mais justa, e o Bob Dylan, depois de se vincular a essa esquerda americana, tal, enche o saco da política, da militância, das canções de protesto, e se torna muito mais protestante do que jamais seria, rompendo com aquilo tudo e voltando à guitarra elétrica, que estava na origem do interesse dele pela música. E aí tem um outro momento que eles estão indo de carro, e quando eles estão saindo do hospital, o Bob Dylan pede para ligar o rádio e está tocando uma música do Little Richard, que o Pete Seeger não gostava. E o Bob Dylan diz naquele momento, eu amo Little Richard. Que daí já vai, sabe, é uma cena que não aconteceu, mas é uma cena muito engenhosamente, e que não está no livro, evidentemente, porque não aconteceu, porque o livro é um livro jornalístico, que só conta o que de fato se deu, e no roteiro, os caras roteirizam dessa forma brilhante. Tem outro momento único que eu vou falar, que no Festival de Newport, ele é chamado de Judas pela plateia, traidor.
E ele de fato foi chamado de Judas, mas seria um ano depois, no Manchester Trade Hall, quando ele daí se sente muitíssimo ofendido pelaquela acusação injusta e resolve tocar Like a Rolling Stone e se vira para a banda, que é o The Band, e diz "Play fucking loud!" e toca uma versão incandescente, devastadora, vulcânica, magmática, estarrecedora de Like a Rolling Stone, que muitas pessoas consideram a melhor música da história do rock. Então talvez seja agora o momento de eu falar sobre o Bob Dylan e o Brasil, porque o maior momento que eu já tive pessoalmente com o Bob Dylan foi aqui em Porto Alegre, em 1993, no Hotel Plaza São Rafael, que ainda existe, quando eu pude conversar com ele e falei para ele da incrível coincidência que existe entre a música Rolling Stone, do Muddy Waters, que é de 1951, que está diretamente, porém inversamente proporcional, ligada a Like a Rolling Stone, dele, Bob Dylan, só que no meio disso existe a canção, também de 1951, chamada Vingança, do Lupicínio Rodrigues, o meu amado Lupicínio Rodrigues, o bluesman gaúcho, o cara que transformou o Guaíba, que eu vejo daqui, em águas barrentas, até porque as águas do Guaíba são barrentas, Muddy Waters, que transformou o Guaíba no nosso Mississippi, que é o criador da Dor de Cotovelo e que é o criador da canção de amor, de revanche, de ódio, de vingança à amada, que é uma das pedras angulares da obra do Bob Dylan. Canções de amor rancoroso. E em 1951, o mesmo ano em que o Muddy Waters compôs Rolling Stone, que é uma música positiva, uma música para frente, que pega um antigo ditado, que é um ditado grego do Ovídio. Sim, o Ovídio escreveu: pedras que rolam não criam limo. Ou seja, se você se mantém em movimento, você não fica musgoso, você não enferruja. E a música do Muddy Waters diz isso: pedras que rolam não criam limo. E o Lupicínio Rodrigues, no mesmo ano, usaria a metáfora da pedra que rola como uma maldição. Ele diz, a música se chama Vingança, e ele diz: hás de rolar como as pedras que rolam na beira da estrada, sem nunca encontrar um cantinho de teu para poder descansar. E é muito maluco, porque a música Like a Rolling Stone, do Bob Dylan, pega a metáfora da pedra que rola, que deu origem à revista Rolling Stone, que deu origem ao nome da banda Rolling Stones, e subverte a metáfora da pedra que rola para melhorar, e faz a mesma maldição para uma mulher. Se sabe até quem foi, na Eddie Sedgwick, que era uma namorada dele, para quem ele também compôs Just Like a Woman, e ele diz: como que tu te sente sendo uma completa desconhecida, nunca podendo voltar para casa, rolando como uma pedra na beira da estrada. É a mesma música, é a mesma ideia que o Lupicínio tinha tido no mesmo ano do Muddy Waters. E eu contei isso para o Dylan pessoalmente, e é o momento a partir do qual realmente o portal se abriu para mim poder conversar mais vezes com ele, né? Eu já contei essa história algumas poucas vezes, mas estou contando aqui para você porque o Bob Dylan teve um programa de rádio e ele não falou sobre o Lupicínio Rodrigues, mas ele falou sobre a Elis Regina, aliás, gremista, que nem o Lupicínio Rodrigues. Eu lamento te informar que o Bob Dylan é gremista. Não, eu acabei falando para ele que o Lupicínio fez o hino do Grêmio, falei que era um hino walk the line, né? Até a pé nós iremos. É um hino que caminha, é um hino que marcha, é uma marcha. O Bob Dylan tem inclusive a música Marching to the City. O Bob Dylan é um caminhante, o Bob Dylan é um andarilho, o Bob Dylan caminha por todas as cidades onde ele vai. Nesse dia, em 1993, ele foi a pé desse hotel Plaza São Rafael até o ginásio do Anãozinho, o ginásio do Gigantinho, na beira do Guaíba, onde ele tocou. Ele foi a pé para o próprio show.
né? Depois a minha mulher e a minha filha encontraram ele anos depois, caminhando em Porto Alegre. Eu estava junto, mas eu não quis me aproximar. Foi em 2000 e... quando que foi? 2013, né? Sim, acho que em 2013, não interessa. 2013. Ele se apresentou de novo aqui em Porto Alegre, dessa vez no Pepsi On Stage, um lugar horroroso, com uma acústica ruim, um show maravilhoso, e ele estava andando na rua de noite, no Parcão, como ele anda sempre, né? Mas tem outra história, também ligada a Porto Alegre e também ligada ao Hotel Plaza São Rafael, porque em 1998 Bob Dylan veio de novo para o Brasil, ele abriu para os Rolling Stones na Argentina, e depois eles tocaram juntos Like a Rolling Stone, né? Que o Mick Jagger brincava dizendo, essa é a música que o Bob Dylan fez em nossa homenagem. E claro que não tem nada a ver, né? Mas é engraçado. Eles já tinham tocado ela uma vez em Nice, eu acho, na França, os dois juntos, os Rolling Stones e o Bob Dylan. Mas foi nessa turnê, com 2 shows em Buenos Aires, um show no Rio de Janeiro e um show em São Paulo, que eles tocaram o maior número de vezes essa canção juntos. Só que depois de tocar em Buenos Aires, os Rolling Stones foram para o Rio de Janeiro e foram para a casa de um amigo meu numa ilha em Angra dos Reis. Inclusive botaram fogo num barco, né? Sem querer, um barco pegou fogo. Tem as fotos, né? Os paparazzi que estavam cercando o barco, que tiveram que salvar o Ron Wood e Keith Richards de uma lancha em chamas. Lancha em chamas. E o Ron Wood ligou para o Bob Dylan e disse, vem conosco. Só que o Bob Dylan, quando saiu de Buenos Aires, não foi para o Rio de Janeiro, veio para Porto Alegre e tocou no Bar Opinião, num dos shows mais mágicos do próprio Bob Dylan, embora o Bob Dylan tenha mais ou menos uns 600 shows mágicos, mas esse é um deles, e é o maior show dele no Brasil, embora em Belo Horizonte depois ele tenha tido um show inacreditável nessa mesma turnê de 2013, onde ele calou a boca para o público cantar Like a Rolling Stone. Ele nunca deixa o público cantar, ele nunca convida o público para cantar. E dessa vez, em Belo Horizonte, quem cantou o refrão foi Like a Rolling Stone, foi o público mineiro. Eu estava lá, um tal Credit Car Hall, sei lá o nome daquela merda, esses nomes horrorosos aí, desses ginásios aí. E ele sorrindo, surpreso no piano. Depois eu falei com o baixista dele, o Tony Garnier, que me disse, cara, que coisa mágica. Isso em Belo Horizonte. Em Porto Alegre, eles tocaram num barzinho minúsculo, para 2.000 pessoas, dava para ver assim, dava para tocar na bota dele no palco, dava para tocar na bota dele. Pergunta para o Marcelo Nova, que estava lá, pergunta para o Moacir Scliar, que estava lá, Marcelo Nova do Camisa de Vênus, o Moacir Scliar já está no outro plano, né? Pergunta para o Vitor Ramil, que estava lá, como dava para tocar na bota, lamber a bota do Bob Dylan nesse dia. E depois de dar esse show, ele saiu de Buenos Aires e veio para Porto Alegre, os Stones foram direto para o Rio. E aí teriam 4 ou 5 dias que o Bob Dylan poderia estar no Rio de Janeiro, numa ilha, e ele preferiu ficar em Porto Alegre, em tese enclausurado no quarto do hotel da Plaza São Rafael. Só que eu tenho certeza que ele não estava no quarto do hotel, ele estava na Serra Gaúcha, porque depois ele lançou esse livro aqui, só de pinturas. Eu não sei se você sabe que o Bob Dylan é um pintor, aqui está uma favela brasileira, e esse livro dele de pinturas são só pinturas do Brasil. Inclusive teria um outro episódio aqui que eu poderia contar, que ele faz uma pintura de um cara morto na rua, e eu e ele juntos, e mais o Victor, e mais o segurança dele que chamava Richard Price, que tinha lutado na guerra do Vietnã e tal, nós vimos um cara morto levar um tiro na rua Barão de Itapetininga, em São Paulo. E quando a gente chegou, a polícia estava cercando o cara e o cara estava morto no chão. E tem um quadro aqui, que talvez depois eu ache, que se chama The Incident, que é um cara morto no chão. Só que ele, em vez de botar policiais brasileiros, botou policiais que eu suponho que sejam chilenos, aqueles carabinieri. Só que ele foi para a Serra Gaúcha e pintou a colheita da uva. Ele foi para o Vale dos Vinhedos, cara. O Bob Dylan foi para o Vale dos Vinhedos. Quem é que poderia te contar isso se nem eu? O Bob Dylan foi para a Serra Gaúcha
e fez esse quadro aqui. Esse quadro aqui. Eu vou ver se eu acho aqui, enquanto eu falo, o tal incidente. Ó, essa é a Vila Cândido, ó. Vila Cândido. Nesse período aqui, o Bob Dylan estava parecendo aqueles pintores de domingo, né? Aqueles pintores que fazem que vendem no Brick da Redenção, assim, que vendem na Praça da República. Ele ainda estava aprimorando a arte dele como pintor, que vai chegar muito mais longe, que eu vou te mostrar daqui a pouco, assim que eu encontrar o incidente aqui. Se eu não encontrar o incidente aqui, também tu não vai ver. Porque já tá meia hora aqui e tal. Pior é que agora eu fiquei a fim de encontrar. Enquanto isso eu vou falando, folheando aqui. Então, o Bob Dylan não falou sobre o Lupicínio Rodrigues no programa de rádio dele, mas falou sobre Elis Regina. Vai lá ouvir, bota Bob Dylan e Elis Regina. Ele dá umas pinceladas. O Brasil é um país fascinante, com festas fascinantes, um povo fascinante, que fala português, né, porque tem que explicar para americano imbecil. E a Elis Regina se chamava Pimentinha, Little Pepper, quase Little Feather, hein? Incrível, né, cara? Incrível. Ele também, uma vez, na capa, num texto de uma contracapa de um disco dele, Bringing It All Back Home, ele disse: seria bom cantar que nem a Soft Brazilian Singer, se referindo ao João Gilberto. Aliás, tem tanto a ver, né, o Bob Dylan e o João Gilberto na sua... Tá aqui, ó, achei. Ó, é um cara morto no chão e o cara que atirou nele sendo preso. E os policiais ali, ó. Tá vendo? Isso aqui é baseado num acontecimento real. É inacreditável tu assistir o canal Buenas Ideias e não pagar, né? É inacreditável, é absurdo, é absurdo. Tem uma forma de pagar, tu vai ali, vira membro, paga R$ 7,99, te inscreve na porra do canal, compartilha essa bosta, assina o sininho, porque senão eu vou parar de fazer essa merda, porque eu tenho muito mais coisa para fazer do que ficar dando quase de graça todas essas informações para ti. Essas coisas que você viu aqui é o Bob Dylan na Serra Gaúcha, e é o Bob Dylan recriando um incidente real no qual eu estava presente no dia, na madrugada de 18 para 19 de janeiro, quando um cara deu um tiro no outro, na rua Barão de Itapetininga, quase esquina com a Praça da República. A gente estava saindo de uma boate chamada Kilt. Não é Richard Price o nome do segurança. É Richard não sei das quantas, me esqueci agora. Era meio escroto, inclusive, a segurança dele. Estávamos Bob Dylan, Victor Maimoods, Eduardo Bueno e o Richard. E a gente viu o cara morto no chão. E o Bob Dylan recriou. Como eu te falei, a obra do Bob Dylan, pictórica, evoluiu muito, né? Ele também depois desenhou, ele próprio, canções dele, ó, várias canções, e ele escreveu elas à mão. Deixa eu mostrar alguma específica aqui que eu gosto mais. Eu gosto de todas, né? Mas deixa eu tentar te mostrar uma aqui. Aqui, ó, essa aqui é Hurricane, ó, que é Rubin Carter sentado como Buda numa cela, ó. Ele desenhou ele escreveu à mão, ó, essa aqui é a letra dele, ó. Essa aqui é a letra dele. Ele escreveu à mão, reescreveu, né, todas as suas canções e desenhou muitas delas, né, desenhos lindos, mas tu vai ver o quão ele evoluiu. Ó, essa aqui, o que é isso aqui? Ah, olha aqui, ó, When I Paint My Masterpiece, The Streets of Rome are filled with rubble. Aqui é a Praça de Espanha, né? Mas olha aqui agora o nível, olha o nível que atingiu a pintura do Bob Dylan. Parece o Edward Hopper. Cara, o cara é nojentamente genial, né? Olha a evolução com relação àquelas Brasil Series. Olha aqui, ele é fanático por boxe, né? Ó, às vezes não parece o Hopper, né? Só que o que interessa, e daí a gente vai encerrar esse episódio, porque tu já ganhou demais, é que esse livro, que é uma retrospectiva da obra pictórica do Bob Dylan, a primeira citação do livro diz o seguinte:
Observar o teu próprio trabalho, muitos anos depois dele ter sido completado, pode ser uma experiência fascinante. Eu não associo eles com nenhum período ou lugar particular ou nenhum estado da minha mente que eu tenha visitado. Na verdade, eles são parte de um longo arco que ainda não se completou. Eles são um caminho contínuo que avança pelo mundo e que faz com que eu absorva suas percepções e vá dando forma a elas e alterando a minha própria vida. Agora olha o que ele vai dizer. Uma pessoa pode ser profundamente influenciada por eventos ocorridos em Morretes, no Brasil, tanto quanto pela visão de um homem vendendo o jornal El País em Madrid. Bob Dylan, 2021. Acontecimentos ocorridos em Morretes, no Paraná, do lado de Antonina, abaixo da Serra da Graciosa, de frente para a Ilha do Mel, para a Ilha das Peças. O Bob Dylan é o cara que vem para um lugar que nem o Brasil e vai nos vinhedos da Serra Gaúcha e vai a Morretes e vai às favelas e vê um cara morto na rua e visita cemitério, que nem tá pintado aqui, e vai a pé pro próprio show e depois caminha pelo parcão, o parcão da minha infância, e o parcão que agora se tornou um lugar repugnante, nojento, escroto, que botaram uma placa chamada Esquina da Liberdade, decisão de um vereador canalha, imundo e escroto desse repugnante Partido Novo, botou a placa Esquina da Liberdade no lugar onde eles foram pedir o golpe de 8 de janeiro, onde eles botaram placa Volta da ditadura militar, onde eles botaram placa pela volta do AI-5, bando de canalha imundo, bando de gente imunda. E aí, para terminar, sabe como é que começa o filme do Bob Dylan? O filme do Bob Dylan, esse, A Complete Unknown, começa com a música do Woody Guthrie, tocada em off, e aí o Woody Guthrie vai visitar o Bob Dylan vai visitar o Woody Guthrie, encontra o Pete Seeger, e aí o Pete Seeger vai ter que depor num tribunal federal, porque essa escória, essa coisa imunda que são esses americanos do lado de lá, processaram o Woody Guthrie e o Pete Seeger como se eles fossem comunistas. O Pete Seeger era cantor folk, os primeiros parentes dele que chegaram nos Estados Unidos vieram no Mayflower, em 1620. Não pode ter nada mais genuinamente, intensamente americano que o Pete Seeger, que foi processado por essa gente imunda, tipo Nicolas Ferreira, tipo Daniel, aquele que tá preso, tipo Sóstenes Cavalcante, tipo esse dos PL, tipo essa família nojenta, escória da humanidade, que é a família Bozo, que tá tudo lá representado de novo nos Estados Unidos, com esse Elon Musk repugnante, com esse Donald Trump no poder. Então, o que aconteceu ontem, com gente que nem o Woody Guthrie e o Pete Seeger tendo que depor no tribunal, sendo acusado de serem comunista, continua acontecendo hoje. Então, agora que os planetas estão alinhados, tu sabe o que eu desejo? Eu desejo confronto, eu desejo guerra civil ao som de Bob Dylan. Ele não vai participar, ele vai ficar em casa, né, fazendo alguma outra coisa diferente. Ele nunca participou de nenhum protesto. Mas é o seguinte, aquela bala pegou de raspão na orelha do cara, quando na verdade tinha que ter estraçalhado a cabeça dele. Porque é o seguinte, o Bob Dylan fez com que eu virasse essa figura indômita e rebelde, e eu acredito na rebelião e na rebeldia, inclusive mais que ele, de certa forma. Não, algum dia eu vou evoluir e vou me tornar assim um sujeito mais ambivalente e ambíguo como ele é. Mas essa luta é uma luta de todos nós. E o seguinte, o mundo está dividido de novo.
E a gente tem que enfrentar, a gente tem que derrubar aquela placa, esquina da liberdade, porque está conspurcando o conceito de liberdade, a verdadeira liberdade. Liberdade que o Bob Dylan sempre foi capaz de cantar, sempre foi capaz de projetar e que muitas vezes viveu, todas as vezes viveu internamente, o que fez com que ele muitas vezes não se vinculasse com nenhum movimento de esquerda, de direita, de bababá. Já deu até umas flertadas com a direita, o Bob Dylan, mas ele pede, né? Já foi evangélico, mas ele é o Bob Dylan, porque ele não está lá, mas ele está aqui. Tá bom? Era isso que eu tinha que dizer. Bob Dylan no Brasil. Até logo, passe bem. Se quiser mais, eu tenho muito mais, mas tu tem que pagar. Tá bom? Tchau.